Hoje eu vou apresentar para vocês 10 sinais de um transtorno que tem causado muita preocupação junto aos profissionais de saúde mental. Do que eu estou falando? Dos transtornos depressivos. Eles têm acometido grande parte da nossa população. E muitas vezes eles são desqualificados, banalizados. Por quê? Porque as pessoas acham que é tristeza. Ele está triste, vai passar. Não. Tristeza é uma emoção necessária, que ela é importante para quê? Para o nosso processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento. Por quê? Porque ela nos faz ficar introspectivos, reflexivos, mais recolhidos. Quem não viu, veja o filme Divertidamente. Ele é muito ilustrativo, ele é muito legal para a gente ver a importância da tristeza na nossa vida. Ela nos faz desenvolver emocionalmente, né? Em termos da nossa evolução mesmo, de pensar quem somos, o que queremos, quais são os nossos propósitos, os nossos sentidos. Então, ela é uma emoção muito importante, mas ela não é depressão. Ela está presente nos lutos, seja nos lutos de morte, seja nos lutos de uma perda de emprego, de uma perda afetiva, mas não é depressão. A depressão, ela está dentro de uma outra ordem. Ela não passa assim. A tristeza, ela tem um tempo. Ela vai ter um tempo em que ela vai vir, a gente vai vivenciá-la, ela vai cumprir o seu papel, a sua função, e depois ela vai passar. Nós podemos viver, ao longo das nossas semanas e dos nossos dias, pequenos lutos. Podemos ficar um pouco triste, passa logo, podemos ter grandes tristezas, também vão passar, mas a depressão é de outra ordem. Eu estou falando de alterações químicas, eu estou falando de multifatores que precisam ser melhor investigadas e cuidadas, muitas vezes, dentro de ou uma multidisciplinaridade e, se puder, uma interdisciplinaridade. Vamos falando aqui, vamos pensar nesses 10 sinais. Sinais que podem nos ajudar o quê? A identificar em nós, sempre em nós e no outro também. Já que é tão desqualificado e as pessoas têm tão pouco espaço para falar daquilo que estão sentindo, que é importante a gente poder também ajudar o outro. Primeiro sinal que a gente pode começar a ver, uma presença de humor deprimido, um vazio, um humor irritável também. Esse é um ponto importante da gente pensar, começar a ficar alerta com relação à depressão. Uma outra questão é a perda da motivação. Eu começo a perder a vontade de fazer as coisas. Coisas que eu gostava de fazer. Eu vou mudando os meus hábitos. Coisas que eu gostava de fazer, eu vou deixando. Então isso também são sinais de alerta. Angústia. Eu começo a me sentir muito angustiado. E a angústia é um ponto interessante porque mesmo quando você começa com a medicação, às vezes essa angústia custa passar. Você acorda, abre assim o olho e fala, caramba, ela ainda tá aqui. Passa mais um dia, caramba, ela ainda tá aqui. Até um dia que você diz, ok, né? Você tá aqui, faz parte de mim, então vamos seguir. E aí no dia seguinte você acorda, ela já não tá mais ali. Enfim, você já começa a respirar um pouco mais aliviado. Mas a angústia também é uma marca muito importante desse transtorno. Além disso, a gente tem as alterações do humor, as alterações do sono, é quando você pode dormir demais, né? Ou ter insônia. O dormir demais, às vezes, tem a ver até com essa rota de fuga. Né? Você está tão angustiado que você, às vezes, precisa, na verdade, dormir para tentar se livrar daquele sentimento, enfim. Ou não, ou você fica mais em estado de alerta, na verdade. Então, não tem tanto sono assim. Um outro tipo de alteração é a alteração do peso. Então, você pode ter perda ou ganho de peso. Uma outra questão é a fadiga, é um cansaço. Parece que você está carregando o mundo nas costas. Então você tem essa perda de motivação, mas aliado tem um cansaço também. É como se você não tivesse forças para estar lutando dentro daquela situação. Uma outra questão que começa a dar, como você não tem forças, como você não se sente capaz de fazer as coisas, você começa a ter sentimentos de inutilidade. Sirvo para quê? Porque você começa a se ver uma pessoa jogada num sofá, muda do sofá, vai para a cama, né? Só vai mudando de lugar dentro da casa. Então você começa a ter essa sensação de inutilidade. Isso é muito ruim. Uma outra questão que começa a surgir também são os pensamentos recorrentes de morte. Não é que você queira morrer, mas aquela situação ela está tão desconfortável e dependendo do estado que você esteja, você não vê luz no fim do túnel. Você não vê perspectiva. Então a morte chega como uma possibilidade de dar fim àquela situação, onde você se sente sem motivação, onde você se sente cansado, onde você se sente inútil, onde você se sente um vazio, uma angústia. Não é o desejo de, mas é a vontade de se livrar disso tudo.
Então ficam esses pensamentos recorrentes. Além das alterações na atenção. Eu fico com a minha atenção comprometida. Em função disso, tudo fica mais lento, né? Tem uma lentificação. E a minha concentração também vai ter alteração. Então, esses são alguns sinais que começam a aparecer quando eu estou começando nesse estado depressivo. É claro que a gente está falando aqui de sinais que têm uma intensidade. À medida que esses quadros, né, que esses sinais, eles vão se agravando, cada vez mais eu vou perdendo o quê? A minha funcionalidade. E aí eu vou precisar de um apoio medicamentoso, um apoio psicoterápico. Muitas vezes, dependendo do isolamento ou do tempo que a pessoa espera para começar o tratamento, ela não vai nem conseguir começar com o tratamento psicoterápico. Ele primeiro vai precisar que os medicamentos façam efeito para depois começar o atendimento psicoterápico. E se puder fazer um atendimento interdisciplinar, envolvendo inclusive outros profissionais, como nutrição, educação física, né? Enfim, o educador físico, os profissionais da terapêutica integrativa e complementar, enfim, todo mundo para estar ajudando esse sujeito dentro desse sofrimento psíquico profundo. E eu queria até dar um exemplo aqui muito interessante de um cliente que eu tive, em que ele disse o seguinte, ele ilustrou isso muito bem. Ele falou assim, as pessoas acham que é muito fácil, porque a depressão ela tá aqui, ela não é visível. Se eu tivesse com uma perna quebrada, perna toda engessada, seria muito fácil. Ninguém iria chegar no meu quarto, abrir a janela e falar, levanta daí, o dia tá bonito, vai correr. Quem entenderia que eu não teria condições de correr. Mas como eu tô deprimido e ninguém tá vendo que de fato é isso, as pessoas chegam no meu quarto, abrem a janela, abrem as cortinas e dizem, levanta daí, o dia tá lindo, você não pode perder esse dia, vamos lá. E não é bem assim. Não é que eu não queira, eu não consigo. Então vamos respeitar. Não é deixar, vamos ajudar, mas respeitar que essa pessoa vai viver um processo. Vamos estar perto, vamos apoiar, mas vamos respeitar também esse tempo que é importante. Tá certo? Então é isso. Beijos e até!